Meu amigo. Olha, a cada momento que passa, a campanha do Fortaleza, ela se torna algo espetacular, porque é um Fortaleza que está no topo do Brasileirão da Série A, mas está no topo com isso aqui, olha, com isso aqui. O Fortaleza, ele tem uma folha salarial de 7 milhões. 7 milhões para um clube da Série A é muito pouco. É muito pouco. Mas o Santos, no começo do ano, tinha uma folha salarial e o Santos está na Série B de 16 milhões, baixou para 9 milhões. Você tem noção que um time que está na Série B tem 9 milhões e 400 mil de folha salarial? 9 milhões e 400 mil de folha salarial, enquanto o Fortaleza está no topo do brasileiro com apenas 7 milhões de folha salarial. Meu amigo, isso é uma coisa para o torcedor do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza, ele parabenizar a diretoria, parabenizar o CEO, parabenizar também os atletas, principalmente os atletas que estão sendo competentes e que não estão sentando no resultado. Não é porque a gente está próximo de conseguir um objetivo que eu acho que para muito clube, né, que é conseguir os 45 e depois ver o que acontece. Não, eles não estão nessa. Cada oportunidade, os atletas que estão entrando estão abraçando como se fosse a sua última partida pelo Fortaleza. E assim, a gente conseguiu ver isso no jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino. Os atletas no qual entraram não foram os atletas principais do Fortaleza, mas são um dos atletas mais utilizados no clube. Porque veja bem, o Fortaleza ele não tem só um time titular. A imprensa aqui do eixo que se engana e abre a boca para falar asneira, dizer que o Fortaleza se resume a só um time titular de 11 atletas. A gente consegue expandir isso para uns 16, 17 atletas que performam muito bem e que conseguem equivaler à falta ou à ausência de qualquer outro atleta na posição. Então, assim, o Fortaleza hoje ele é sinônimo de competência. E o torcedor do Botafogo está preocupado. O torcedor do Botafogo, ele está preocupado, não é porque o Fortaleza ele vai assustar a torcida do Botafogo, não. Mas é porque o Fortaleza está na cola ali. E se tem um Botafogo que entrou nesse campeonato com muita dúvida, com muito receio de perder o título ou de nem conseguir chegar a brigar mais uma vez pelo título, está vendo um Fortaleza junto com toda a decepção de um Palmeiras e um Flamengo momentaneamente. O Flamengo tem a possibilidade de também chegar ali próximo ao Fortaleza, mas está vendo um Fortaleza tomar o protagonismo do campeonato brasileiro e ultrapassar o Botafogo. Então, assim, campanha magnífica. Vamos trazer aqui o corte, beleza? Antes de mais nada, eu peço a você que deixa o like. Estamos próximos de atingir os 17 mil inscritos. Com a sua ajuda, a gente consegue chegar lá. Compartilha pro máximo de torcedor do Fortaleza. E olha, após a vinheta, a gente volta. Olha o Luceiro, dominou no peito, bateu! Gol! Senhoras e senhores, com a parada, o povo do Nordeste. O povo nordestino. Terrível Liga dos Campeões. Meu amigo, aqui é a nossa Liga dos Campeões e o Fortaleza, ele está se movendo ao título. Vamos ver o que o Fala Fogão falou sobre o Fortaleza, o momento do Fortaleza, né? Mérito do Fortaleza. Mais uma vez fora de casa, conseguiu mais uma vitória. Venceu recentemente o Cruzeiro como visitante. Verdade. Venceu agora o Red Bull Bragantino. Em casa contra o Palmeiras, atropelou 3-0. Fortaleza está fazendo um grande campeonato. Eu já venho falando aqui com vocês. Não dá para a gente ignorar. Não dá para a gente fazer a mesma coisa que fizeram conosco. No ano passado, e mesmo nessa temporada, a galera fica sempre colocando o Botafogo no lugar assim. Ah, mas é o Botafogo, não vai conseguir, não vai não sei o quê. O Fortaleza está ali com muito mérito. E quando você olha, inclusive, a tabela do Campeonato Brasileiro,
chama ainda mais a atenção, tá? Vou botar aqui na tela a tabela do Brasileirão, porque quando você olha a pontuação que o Fortaleza já alcançou, assim como a do 45. próprio Botafogo, tá? Assim como a do próprio Botafogo. Mas quando você olha a pontuação de Botafogo e Fortaleza, tá na tela aí para todo mundo ver, e você compara com a pontuação dos demais times, ainda mais considerando que o Fortaleza ele tem um jogo a menos, nesse momento não, porque ele jogou e os outros ainda vão jogar. Mas amanhã, por exemplo, o Botafogo vai chegar a 23 partidas. O Fortaleza vai continuar com 22. Porque a gente não sabe ainda quando é que vai ser esse jogo entre Internacional e Fortaleza lá em Porto Alegre. Ninguém sabe. Assim como ninguém sabe ainda quando vai ser Internacional e Flamengo também. Porque o Inter, nesse momento, é o fiel da balança. É o Inter que vai jogar contra o Fortaleza e contra o Flamengo, nesses jogos que eles têm a menos. Mas você olha a pontuação do Fortaleza, 45 pontos, e aí você vai ver o Palmeiras com 38, São Paulo com 38, e vão se enfrentar amanhã. Você vê o Bahia, que chegou agora a 38, o Cruzeiro, que tem 36, tudo bem que tem 21 jogos, mas o Cruzeiro tem 36. Então é uma campanha muito destacada do Fortaleza também. Não tem como a gente simplesmente ignorar esse aspecto. É uma campanha muito destacada e merece todo o respeito. Merece. Nada de ficar, mas é o Fortaleza, não vai arrumar nada, que não sei o quê. Meu irmão, aqui da minha parte isso não vai existir. Sinceramente, isso não vai existir. Eu já venho falando que a gente tem que prestar atenção no Fortaleza há algum tempo, vocês sabem disso. Campanha o Fortaleza tá fazendo para mostrar que merece, né? Para mostrar que merece estar ali na lista dos favoritos. Sobre o Fortaleza ter um jogo a menos contra o Internacional, ao meu ver, viu, torcedor, ao meu ver, você pode deixar a opinião de você aí também. Eu gostaria muito que o Fortaleza não contasse com essa partida. Por quê, Jefferson? Porque automaticamente, isso por experiência própria, né? Eu torço para um clube no qual já passou algumas rodadas com jogos a menos, e aí o torcedor fica contando aqueles jogos a menos, às vezes te decepciona. E você contar com aquele jogo, contar que com aqueles 3 pontos você pode assumir a liderança, ou você pode se tornar o segundo colocado, é frustrante quando você não consegue o êxito. Então, vamos tentar um pouco esquecer essa partida contra o Internacional, que vai ser um jogo duro lá, assim como foi contra o Bragantino, assim como foi o Flamengo também. O Internacional está na parte de baixo, mas está com muitos jogos a menos. Eu acho que o Internacional, ali vencendo alguns jogos ali, ele pode chegar até nos 10 primeiros, 8 primeiros. O Internacional, ele entrou nesse campeonato como um dos favoritos. Então, o torcedor do Fortaleza, ele deve, eu acho que não é nem muito do torcedor, porque o torcedor não vai esquecer esses jogamentos, mas a gestão do Fortaleza em si, ela deve fazer o que está fazendo. Eu acredito que não estão contando com esse jogo a menos, porque estão vivendo o momento, jogo após jogo. O Vojvoda ontem no gramado, ele montou um time mesclado, mas a gente via a preocupação dele em conseguir o resultado fora. A gente via ele roendo unha, a gente via ele nervoso, tenso. Creio eu que quando mostrou o rosto dele ali em torno de 39 minutos do segundo tempo, eu olhei para ele e vi no olhar dele ele comemorando o gol, porque ele tava com aquele pressentimento facial de que algo bom iria acontecer ou algo ruim também iria acontecer. O Red Bull Bragantino, ele conseguia chegar na reta final, ele conseguia criar. Então, é bom você ter um jogo a menos, mas pelo momento que o Fortaleza vive, é bom esquecer esse jogo e focar no agora, porque quando foca no agora e cai na realidade do jogo a menos, é um jogo no qual só o Internacional e o Fortaleza vai poder pontuar na rodada que passou, beleza? Deixa a opinião de vocês, se inscrevam no canal e tamo junto, família.